Muito bem. E aqui ele vai com o objetivo maior, que para que isso tudo? Foi para comparar o inferno cristão com o inferno pagão e concluir que o inferno cristão piorou a coisa. É muito mais sádico, muito mais cruel, muito mais violento. Né? Então, ele compara o inferno cristão com o Tártaro pagão, afirmando que o primeiro é mais cruel. No Tártaro, as almas, nós vimos o Tártaro, tem muito sofrimento moral, remorso, vergonha. Lembra de alguns reis lá? Sofriam por vergonha, por remorso. E as punições eram proporcionais e justas. Já o inferno cristão, como está, pelo menos apresentado por Calé, o sofrimento é físico e ele é intenso, suplício corporal, não existe uma equidade ali, mas isso aqui, de fato, exagerou, isso aqui pecou, mas não foi um pecado tão mortal contra o outro, não existe, aí nivela todo mundo. Mesmo assim, alguns teólogos já começam, já na época faziam, tentavam enxergar isso como alegorias, e que havia uma interpretação mais moral do que física. Porém, até hoje, diz Kardec, oficialmente o inferno ainda é material. Mas Kardec disse isso em 1865. Aí o curioso aqui, o que ele fez foi pesquisar se, depois de cento e tantos anos, se a Igreja Católica continua dizendo que o inferno é material. Antes de chegar na pesquisa, vamos aqui nos textos de Kardec, por favor. Item 14. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia superado o dos pagãos. No Tártaro, realmente, vêm-se os culpados torturados pelo remorso, sempre distante dos seus crimes e de suas vítimas. Aqui ele compara os infernos. Tá? Então, falando do Tártaro, por favor, emenda os dois. Primeiro ele fala do Tártaro. Ali encontram-se juízes inflexíveis, porém justos, que dão as penas proporcionalmente às faltas cometidas, enquanto no império de Satã, todos são misturados nas mesmas torturas. Hoje, dentro da igreja, existem muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e nelas veem apenas alegorias das quais é preciso compreender o sentido, mas suas opiniões são apenas individuais e não fazem lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda é um artigo de fé. Ponto. Então, Kardec aqui já observa, agora é Kardec, que o inferno é material, o corpo é material, isso é um artigo de fé na época, mas que já haviam pessoas, e não era daquela época, de tempos anteriores, inclusive, que tentavam levar isso para o lado da interpretação, para o lado da alegoria, para o lado das dores morais. Ok? E aí é que vem aquela questão. E hoje? De 1863, 65 para 2025, o que mudou? Aí eu fui fazer uma pesquisa. Aonde que eu fui pesquisar? No SIC, o Catecismo da Igreja Católica. Para quem não sabe, o Papa João Paulo II, em 1992, juntou todas as interpretações e criou um guia para explicar os ensinamentos, os princípios da fé católica, nesse livro que está mostrado aqui. E fez isso com a ajuda de teólogos, de bispos, de especialistas em catequese. Foi depois do Concílio Vaticano II. Então, se alguém quiser saber de fato o que o catolicismo prega, aceita ou reprova, uma ferramenta boa, que ficou bem à mão, é consultar o Catecismo da Igreja Católica. Não é aquele das crianças que vão fazer a primeira comunhão, não. Aqui, nós estamos apresentando um quadro que tenta comparar o que está dito no catecismo, que é o oficial, com essas tendências de reinterpretações. Então, quanto à existência, o catecismo continua dizendo que ele é real e é eterno. Está aqui, a parágrafo 1035. Porém, quase todos aceitam a existência do inferno, mas discutem sua natureza. Okay? Então, oficialmente, ele é eterno e é real, mas já tem muita discussão sobre a natureza dele. Essa questão do fogo que não se apaga e da separação eterna de Deus, que ainda é visto como real, material, outros já veem como uma metáfora, o fogo como uma metáfora para o sofrimento espiritual, do afastamento de Deus. E, em termos de punições, aqui se fala
já se falava no catecismo, não, desculpa. No catecismo está muito claro também, é forte, isso é uma outra coisa importante. O catecismo não é o que o Calete apresentou, não. Ele mudou, não sei se mudou, mas ele tem aqui uma vertente já muito mais simbólica, metafórica, moralista. Só que ele tenta conciliar as duas coisas. Ele não pode desdizer o que está na Bíblia. Então ele tenta conciliar coisas às vezes até meio inconciliáveis. Fala em dor espiritual, mas fala em dor física. A dor espiritual é a perda de Deus, a dor física é o fogo. Ele tenta conciliar essas duas coisas. Enquanto que alguns teólogos já estão forçando mais que não é dor física, é simbólica, didática, de ensinamento aqui. Tá? O Papa Francisco confirmou a existência do inferno, mas ele disse o quê? Esperar que o inferno esteja vazio. Ó, não tem ninguém mais lá. Por quê? Ou porque ele talvez não exista, não podia dizer isso, ou porque o ser humano já não precisa mais de ir para lá. Ou seja, ele abriu espaço aqui, ao dizer isso, para essas interpretações menos literais. A coisa está balançando, a corda está balançando, tendendo a jogar para o lado de cá, porém preso ainda em alguma ortodoxia e peso na letra da lei. Por isso, ele continua até em 2025 dentro do artigo de fé. Então, não mudou nesse aspecto, mas está crescendo muito essa interpretação simbólica, ela é mais universal. Ok? E João Paulo II? Julho de 1999, o próprio João Paulo II, ele falou o quê? Mais do que um lugar, o inferno indica um estado daqueles que, de maneira livre e definitiva, se afastam de Deus, que é a fonte de vida e de alegria. Ou seja, ele está aqui dando força para aquela visão que a dor de ser a dor infernal, a dor do castigo no inferno, é o afastamento de Deus. Ele não está dizendo que não tenha outro, mas mais do que um lugar, ou seja, mais do que um lugar físico, a questão é moral. Tá? E sobre o céu? Ele diz que não é um lugar físico nas nuvens, pode ser em outro lugar, mas uma relação viva e pessoal com a Santíssima Trindade. Ou seja, o céu é estar de novo com Deus, ligado ao Criador. E o inferno é estar desligado do Criador. Ele diz isso numa pregação pública, imagino que ele não diz de forma reservada. Aqui, para quem quiser, eu vou só passar um resumozinho de vários parágrafos do Catecismo da Igreja que fala sobre o inferno. Ok? Depois vocês podem ler. Resumindo tudo, tem uma questão. Como é que fica, então, a situação da alma entre a morte e o juízo final? Entre a morte e o juízo final, o inferno físico não foi criado ainda. Nem, em princípio, eu tenho um corpo para usufruir do céu. Isso é claro hoje, inclusive lá no catecismo. A alma, depois da morte do corpo, ela continua viva espiritualmente e consciente. Tá? Tem aquela outra vertente mais antiga de que você adormece, você vai para um estado de torpor e só vai despertar no juízo final. Não, a tendência é dizer que a alma continua viva e consciente. Mas aonde? Ela vai para um lugar que ela lhe foi atribuído no seu próprio julgamento. Agora, vamos ressaltar a parte em que Calete fala sobre Santo Agostinho. Por favor. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens das penas morais. Ele vê em um verdadeiro lago de enxofre vermes e serpentes verdadeiras se escarniçando sobre todas as partes dos corpos dos condenados, juntando suas mordidas às do fogo. Aqui, então, ele pega um trecho de uma obra, de um livro de Santo Agostinho, e que, de fato, Santo Agostinho disse isso. Mas ele só pega esse trecho. Agora eu vou fazer uma defesa de Santo Agostinho. Que era um neoplatônico, então faz parte da Irmandade. Observe esse quadro aqui. A imagem bíblica do fogo eterno, tá?
a obra em que Santo Agostinho fala sobre isso e duas interpretações. Uma em que ele diz, de fato, não é absurdo supor que seja um fogo corporal, mas mais completa. E aí o Caleno completou. Outros pensam que seja espiritual. Na essência, o Santo Agostinho pensa o seguinte: pode ser físico ou espiritual, mas representa a dor da separação de Deus. Eu não resisto. Ah, meu Deus, a síndrome que Itamar falou. No ato da criação, se nós nos imaginarmos como centelhas divinas que foram emanadas por Deus, ao ganharmos independência, ao sermos jogados sobre o universo, sobre a matéria, nós trouxemos conosco um trauma. Nós não sabemos, mas nós temos uma tremenda sensação de vazio decorrente da separação de Deus. Ao nascermos espiritualmente, nós nos separamos da fonte de amor e da fonte de vida. E carregamos esse vazio conosco. É uma dor que nos leva a quê? Nos leva a amadurecer, a crescer e querer voltar para Deus. E aí a religião católica, cristã católica, já falava da dor da separação de Deus. E até hoje, isso vai ficando cada vez mais forte no catolicismo. O inferno como sendo um castigo imposto por nós mesmos, porque nós é que tomamos a decisão, aqueles que não aceitaram Deus, se separaram de Deus, mas Deus em compensação não, você não quis, então segue aí sozinho agora, se vira sem mim. Vai curtir a dor da minha ausência por toda a eternidade. Na essência é isso. E, inclusive, Santo Agostinho já defendia também isso, mas ele balançava entre o inferno físico, porque era um pensamento muito forte, que ele disse desde que vem do tempo de Jesus, e ele não tinha base o suficiente para ir contra. Agora vamos falar do verme, mesmo falando do fogo. O verme que não morre. Ele comenta o Salmo 58, por exemplo. O verme é o remorso da consciência, a dor da consciência. A consciência é pesada, culpada. E ele faz isso quando ele faz no livro dele sobre os Salmos. E aqui é o remorso, exatamente, eterno. Levar uma falta e a gente procura, às vezes nós pedimos o castigo para acalmar a consciência quando essa dor fica muito forte. Tormento da alma. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. A volta à fonte, a volta à origem, a volta ao Criador. Em confissões. Sofrimento existencial pela perda do bem supremo. Observe que essa imagem que eu falei agora, da nossa criação, quando nós fomos emanados como centelhas do Criador, não é exatamente católica, não, mas na prática é a mesma coisa. Eles pensam a mesma coisa, mas não explicam desta maneira. Porque eles acham que nós nascemos no parto, ou talvez na fecundação do óvulo, né? Na Igreja Católica, nós somos criados no momento do nosso nascimento. Aqui, de um ponto de vista espiritualista, a gente olha para a eternidade para trás e vê que em algum momento houve essa separação e nós trazemos esse vácuo, esse vazio. Sede, mas é sede de sofrimento. Né? Discussão sobre os movimentos interiores da alma. Nós estamos inquietos com isso tudo. A alma sofre pela ausência da verdade e do amor divino. Aqui, além do amor divino, ele joga a verdade, mas o amor é fundamental. Muito obrigado, graças a Deus.